Olá, irmãos e irmãs, bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Pastor Elici aqui, transmitindo essa mensagem nesse dia que antecede as eleições. E eu me sinto na responsabilidade de trazer uma conscientização para todos, né? Eu que sou pastor de igreja, né? Tenho uma formação teológica, tenho um senso crítico, né? Tenho opinião e posso externar a minha opinião de uma certa forma. Sei que as minhas palavras podem influenciar, né? E podem orientar algumas pessoas também nas suas tomadas de decisão. Eu quero falar um pouquinho sobre a relação da igreja com a política, né? No primeiro momento é importante que a gente pense que a igreja ela não deve ter uma relação político-partidária, né? Então a igreja não tem um partido. A igreja também não deve ser um palanque eleitoral para qualquer político que seja. Não deve ceder o seu púlpito para políticos, inclusive, porque aí ela pode se promiscuir, né? Isso traria uma confusão enorme, né? Exporia a igreja a críticas desnecessárias também. Então, nesse primeiro momento, é bom que a gente pense nisso, né? E a igreja, ela como corpo de Cristo, ela é imbatível, ela é invencível. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então, a igreja, enquanto corpo de Cristo, ela não depende de políticos, não depende da política, porque a igreja ela é de Cristo, né? Cristo é quem sustenta a igreja. E a igreja já passou por diversas batalhas, lutas. Quantos irmãos nossos já perderam as suas vidas ao longo da história da igreja, né? Nós temos histórias de mártires que deram as suas vidas por amor a Cristo. Então, luta, dificuldade, perseguição, batalha, isso faz parte da história da igreja. E se ela tiver que enfrentar quantas outras batalhas forem necessárias, ela vai vencer, vai enfrentar as batalhas e vai sair novamente imbatível, tá? Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Esse é o primeiro ponto. Agora a gente precisa também pensar a igreja como instituição, né? A igreja como instituição, o fato dela ser uma instituição, ela depende de questões políticas, ela depende da política, ela depende de leis, tá? Por isso que tem representantes dos evangélicos, a bancada evangélica, outros políticos que têm os mesmos ideais, têm os mesmos princípios e valores que nós cristãos defendemos. Então, nesse sentido, a igreja depende. Ela precisa resolver os seus problemas jurídicos, né? Precisa resolver as suas demandas. A igreja tem aspectos sociais para serem resolvidos. Muitas vezes, para atender uma necessidade de alguém, precisa-se de um acesso político, de um acesso a alguma instituição, algum órgão através da política. Isso facilita bastante. É nesse sentido que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, já que, como um extrato da sociedade, a igreja ela é composta, né, por pessoas que fazem parte da sociedade, que sofrem influência da política o tempo inteiro. É muito importante que a gente reflita sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? Amanhã nós teremos uma eleição e muito mais do que escolher uma pessoa, né? E a gente não tem político de estimação, a gente pensa que político é um funcionário público que tem o seu dever de fazer o bem, né? Mas essa eleição é uma eleição que exige de nós um pouquinho de reflexão, né? Porque a gente tem um lado que defende princípios, que defende ideologias, melhor dizendo, que a Bíblia e a igreja condenam, né? Então, eu penso que é muito contraditório um crente que defende a vida votar num político e num partido que defende o aborto. É muito contraditório um crente que defende a família, dentro das características da família judaico-cristã, e vote num partido ou num candidato que defende a ideologia de gênero. É muito contraditório a igreja que trabalha restaurando pessoas, tirando pessoas das drogas, do mundo das drogas, votar num partido, num candidato que defende a liberação das drogas. Então há uma incompatibilidade, uma contradição, um paradoxo muito grande que não dá para entender.
E a gente precisa trazer isso, trazer essa consciência para que as pessoas pensem. A igreja, ela é composta de gente, ela é um extrato da sociedade e ela sofre influência da política. Alguém diz assim, mas se a igreja tiver de passar perseguição, vai passar. Aí, se a igreja tiver de passar por perseguição e por luta, ela vai passar e os fiéis vão permanecer firmes. Mas não sou eu que vou contribuir para a igreja passar por perseguição. Com um governo que apoia os meus princípios ou não, se chegar o tempo da perseguição da igreja, ela vai passar pela perseguição e pronto, e ponto final. Mas eu não vou contribuir para isso. Eu não vou dar uma arma para o meu inimigo atirar contra mim. Tá? E não vai haver luta sem resistência. A gente vai resistir. Se tiver luta e guerra, se a gente tiver que lutar, a gente vai lutar. Se tiver que fugir, a gente vai fugir. A gente não vai se render ao sistema. Mas a gente precisa pensar. Eu não vou contribuir jamais. Eu não vou contribuir. É incompatível com os meus princípios e valores cristãos votar num candidato ou num partido que defenda pautas que a Bíblia condena, que a igreja condena. Não combina. É água e óleo, não dá. E especialmente nessa eleição a coisa está muito descarada, né? Os políticos estão dizendo claramente aquilo que eles defendem. Então é para que ninguém tenha desculpa. Então, pessoal, vamos lá, vamos pensar, tá? Vamos pensar, nós temos aí, não se trata apenas de um mero maniqueísmo, o bem e o mal. Trata-se de defendermos valores e princípios que a Bíblia pontua, que a igreja sempre pontuou ao longo dos séculos, e nós temos uma responsabilidade pela manutenção disso. Eu não posso coadunar, eu não posso ser conivente com aqueles que defendem práticas que a Bíblia condena. Então, acho que, eu estou falando para evangélicos, para cristãos, nós temos o dever de refletirmos, fazermos uma votação crítica, pensando que nós não é simplesmente chegar lá na urna e votar. Nós estamos tratando de defender pautas que estejam em harmonia com os princípios e valores que nós defendemos. Então ore, peça a Deus o direcionamento e vamos parar com essa paixão, sabe? Político de estimação. Ou idolatria a um político, seja do lado A ou do lado B, de esquerda ou de direita, ou seja aquela coisa de quando o fulano de tal me deu comida, me deu isso, me deu acesso a não sei o quê. Eu fiz faculdade sem precisar de cota, sem precisar de qualquer incentivo de governo, sabe? A gente tem que lutar por aquilo que a gente quer, a gente tem que lutar, buscar com veemência aquilo que a gente sonha para a nossa vida e não ficar mendigando, tá? E como já disse lá o imperador romano há muito tempo atrás, no ano 26 a.C., é só você dar pão e circo para o povo que eles vão se cegar criticamente e não vão perceber que enquanto eles te dão pão, entretenimento, circo, colocam o pão na sua mesa, estão tirando as bases da sua família, estão tirando de você a autoridade sobre os seus filhos, estão criando leis para tirar de você a autoridade sobre os seus filhos e colocar a autoridade sobre seus filhos nas mãos do Estado. Então esse é um grande risco que nós corremos agora, tá? E sobre essa questão para terminar aqui, sobre essa questão do comunismo, pessoal, o comunismo, o socialismo nunca foi bom para a igreja, nunca foi bom, tá? Então tomara que a gente não esteja prestes a entrar de novo nessa fase. Se tiver, a gente vai ter que encarar, a igreja vai encarar como sempre encarou. Mas tomara que Deus permita que a gente viva um tempo que tenhamos mais oportunidade de continuarmos fazendo o nosso país crescer, a igreja assumir a sua voz profética, pregar o evangelho. O fato de ter um presidente que apoia os nossos princípios ainda não é tudo, né? A igreja tem a sua voz profética, a igreja tem que continuar denunciando a corrupção, seja de que lado vier. A igreja tem que continuar falando contra as injustiças sociais. A igreja tem que continuar pregando, e que é o seu papel principal, ser sal da terra e ser luz do mundo. Tá bom, pessoal? Uma reflexão para todos nós aí. Que Deus abençoe a todos, que todos possam estar amanhã, dia 2 de outubro, fazendo uma votação consciente
sem trair os seus próprios princípios e valores. Deus abençoe a todos.